Bom dia, senhora. Bom dia. Seu nome completo? Emanuele Augusta Lima Ignacio. A senhora é brasileira, seu estado civil? Brasileira, solteira. Profissão? Eu sou analista de crédito. A senhora é amiga ou inimiga de alguma das partes? Não, senhor. A senhora não tem amizade íntima com nenhuma das partes? Não. A senhora é parente de alguma das partes? Não, senhor. A senhora tem algum interesse neste processo? Não, senhor. A senhora tanto faz como tanto fez fazer o resultado desse processo? Na verdade, Fiz uma desculpa. pergunta. A senhora tem interesse ou não tem interesse? Seja honesta comigo. Sim, interesse de que seja esclarecido. E qual é o seu interesse para ser esclarecido? A senhora tem interesse que alguma das partes possa ganhar ou perder? Não, senhor. Tanto faz para a senhora? Sim. Tanto faz? Sim. Tá bom. A senhora fica divertida. A senhora também tem dizer a verdade, então? Sim, senhor. A senhora fica divertida das provas do falso testemunho. A senhora sabe o que significa dizer isso? Eu posso ser penalizada caso minta, caso... Exato. Sim. A senhora está ciente desse Sim, fato? senhor. Deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Eu não tenho bola de cristal, mas eu tenho uma certa experiência e a gente sabe quando uma pessoa, ao final, faltou ou não faltou com a verdade. Tá certo? Está claro isso para a senhora? Tranquilo, claríssimo. A senhora é analista de crédito? Sim. O que é isso? Eu trabalho numa empresa que trabalha com prestação de serviço para o banco. Qual Análise banco? de crédito habitacional. Qual banco? Caixa Econômica. Caixa Econômica Isso. Federal. Para financiar algum imóvel na Caixa Econômica, é necessário que as partes elas estejam sem restrição de crédito? As duas partes. As duas partes. Isso é praxe, todos isso. É praxe. Existem algumas exceções, mas a praxe é essa. Quais são as exceções? Normalmente, quando o cliente tem uma dívida, a gente pode solicitar uma autorização desde que não ultrapasse 5% do valor do imóvel e desde que não seja dívidas pertinentes ao imóvel. Entendi. No caso, a senhora participou dessa, a senhora conhece essa transação que foi feita? Conheço, fui eu quem fiz. A senhora que fez, a senhora procurou, foi procurada por quem? Eu fui procurada pela corretora. Eu faço trabalhos para ela. A senhora não é corretora? Então, Não, eu sou só analista. não. E a corretora procurou a senhora para quê? Para cuidar do processo. Que processo? O processo de financiamento habitacional. Quando o cliente compra um imóvel, hoje ele não se dirige mais normalmente à agência. O corretor, quando o corretor que faz a venda do imóvel avulso, no caso, imóvel avulso, quando a gente fala, é quando é direto entre comprador e vendedor. Sim. Normalmente, quando eles procuram a agência encaminha eles para um correspondente habitacional, Sim. porque a agência não tem mais braço operacional para fazer esse tipo de trabalho. Entendi. E aí os corretores nos procuram. Como a empresa já tem um certo tempo, nós temos os corretores que já são parceiros e levam os processos para serem feitos por nós. Entendi. E aí, a senhora foi procurada então pela corretora para fazer a transação? Eu faço processos para elas. Já. Fazer o financiamento desse imóvel. Sim. Tá. No primeiro momento, a requerida me reportou aqui o problema de impulso. Por que o financiamento não saiu? Eu posso só explicar como o processo? Pode explicar, por favor. Quando a gente recebe um dossiê desse, a gente faz toda a análise de documentação, né? Pede para o engenheiro, abre uma ordem de serviço, o engenheiro vai fazer a avaliação. Engenheiro da Caixa, né? Engenheiro da Caixa. E nesse laudo, ele emite todas as características físicas do imóvel e a parte documental que ele tem acesso. Entendi. E o engenheiro em específico, ele solicitou a documentação do poço. Porque para comprar um imóvel na Caixa Econômica hoje, não basta só o cliente ter o crédito aprovado. Existem algumas normas como é que eu posso lhe explicar? Precisa ter pavimentação na rua, saneamento básico, saber quem administra o poço, por exemplo. Que poço? Poço do condomínio, porque é um condomínio. O poço de água. De água. Isso. Poço artesiano. Isso, poço artesiano. Porque como a carta de crédito é com origem do Fundo de Garantia, da FGTS, existem algumas normas que o banco segue. Entendi. Finalmente só esclareceu o poço. Pronto. E aí, então, o poço na época... O poço do condomínio. O poço do condomínio. O poço artesiano do condomínio tinha sido feito pela construtora e entregue para o condomínio. Sim. Mas, de acordo com as normas, ele precisa ser entregue para uma empresa que faz a administração da água da cidade. No caso, salvo engano, São Luís ainda é a CAEMA. Sim. E aí o engenheiro solicitou esse documento. Sim. E não tinha. Entendi. E aí a pessoa que estava vendendo o imóvel, no caso
solicitou, eu dei as instruções, liguei, falei com o engenheiro, perguntei exatamente o que ele queria e passei as instruções para ela. O que é que ele queria exatamente? Ele queria a documentação da entrega da administração do poço artesiano do condomínio para a empresa de administração de água da cidade. Entendi. Porque Senão, não podia mais ser administrado só pelo condomínio. Entendi. E aí foi feito isso? Foi feito e demorou um pouquinho. Demorou? Demorou, acho que 4 meses? mais ou menos uns 4 meses. Certo. Eu acho. Entendi. Mais ou menos isso. E o laudo vale 6 meses. O laudo de avaliação. Isso. Tá. Aí, por conta disso, não houve... No primeiro momento, nós não conseguimos finalizar por conta disso, porque o imóvel ficou como não na garantia. Ou seja, para o banco, ele não poderia ser dado como garantia. Entendi. Embora a cliente já tivesse com crédito aprovado na época. A dona Silvana ela já tinha a aprovação do crédito, ela estava apta. Tá. Quando regularizaram o poço, que o poço veio para... que o apartamento podia ter ficado em garantia, o que aconteceu? O laudo de avaliação venceu nesse período, Sim. né, que são 180 dias. E aí nós solicitamos um outro laudo, um novo laudo. E o crédito da dona Silvana foi novamente aprovado, foi feito um novo laudo. Porém, quando nós incluímos o contrato no sistema, porque o contrato também é feito pela minha empresa, Sim. ele vai para o banco mesmo. Nós trabalhamos só com arquivo digital, né? Sim. Vai para o banco só para imprimir e o gerente assinar o contrato. Sim. Quando nós finalizamos, estávamos na parte de atualizar a documentação do imóvel, porque a gente precisa atualizar a certidão, Sim. e atualizar as pesquisas, o vendedor do imóvel estava com uma restrição. Algumas, na verdade. Inclusive, uma delas incluía atrasos na parcela do apartamento. Entendi. Inclui atraso na parcela do próprio apartamento? Do próprio apartamento. Uhum. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foram entre 3 ou 4 parcelas. Sim. Eu lembro que na época eu fiquei O preocupada. apartamento já era financiado? Ele tinha um saldo devedor. Junto à Caixa? Sim. Entendi. Sim. Eu lembro que na época eu fiquei bem preocupada, informei as partes, porque a Caixa Econômica ela é muito rápida para fazer a retomada de um imóvel desse. Se atrasa 2, 3 parcelas, eles já estão liberando o pagamento do ITBI e vão retomar o imóvel. Sim. E aí eu informei e tudo era um prazo muito longo para ser resolvido. Entendi. As questões. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A senhora me disse o seguinte, quando na primeira oportunidade que teve o negócio do poço, enfim, etc., a senhora chegou a verificar o cadastro do autor? Né? No início do processo, sim, não tinha nenhuma restrição. Não tinha nenhuma restrição. No começo não havia restrição? Não, no começo não. Depois é que começou a ter Sim, restrição? sim. Entendi. Então, durante este período é que aconteceu a restrição? Exatamente. Eu imagino, porque pela data, eu não sei se a restrição aconteceu nesse período, mas ela entrou no Serasa nesse período. Sim, entendi. O débito já era anterior, Pode ser que sim. Mas a inscrição entrou nesse isso. período. Entendi. Pode ser que sim. Perfeito. Então, quando o imóvel foi regularizado, não pôde ser feito por conta dessa... Por causa da pendência. E a senhora comunicou o fato? Comuniquei desde o primeiro momento. Eu acho que eram 2 ou 3 restrições, eu não lembro ao certo. Eu lembro que tinha uma em específico que era bem alta. Uhum. Eu não tenho certeza se era até da própria CAEM ou da SEMAR. Mas eu lembro que um dos débitos eram bem altos. Uhum. E somava mais do que 5% do valor do imóvel, eu não podia solicitar. Entendi. E o outro era as parcelas não abertas. Tá certo. Então, tá bom. O doutor tem perguntas? Sem perguntas, excelência. O senhor pode passar o microfone para a doutora? Doutora, perguntas objetivas, por favor. Vou tentar. Doutora Emanuele, a senhora informou a ré que não precisava pagar o aluguel e nem o financiamento, porque estava sendo financiado e ia ser pago? Ela não é corretora, ela é analista de crédito. É porque ela estava fazendo análise de crédito. A senhora pode responder a pergunta que ela fez? Se a senhora não souber... Só se não, eu posso justificar. Pode dizer, pode ser. Não, assim, eu não informei porque eu não fiz parte da negociação da venda do imóvel. Então, assim, o meu papel era analisar o crédito e qualquer obstáculo que viesse a impedir dela conseguir efetuar a finalização do contrato. Então, eu penso que essa parte não me cabia, eu não tinha nem ideia de... Perfeito. Próxima pergunta, doutora. As pesquisas confidenciais podem ser cedidas sem autorização? Doutora, essa é uma questão que quem vai dizer sou eu, não é... Certo. A senhora se negou a entregar as documentações do autor quando ele foi no seu escritório? Não, em nenhum momento. A senhora chegou a conhecer o autor? Eu vi ele uma única vez, das outras vezes sempre foi
E houve alguma recusa de fornecer documentação? Não, recusa não. Perfeito. Pode continuar, doutor. Certo. A senhora se recorda do que foi acertado na reunião de fevereiro entre a doutora Silvana, a corretora e a A senhora? senhora participou dessa reunião em fevereiro? Elas se encontraram, elas três, lá no meu escritório. Sim. Porque eu tinha que explicar todo o que estava acontecendo. E foi acertada alguma coisa? Só acertou? Eu lembro que quando elas foram nessa última conversa que nós explicamos toda a situação, o que ficou conversado entre elas é que não iria mais ter a venda do imóvel e que a vendedora ia ter, a Silvana deu um prazo de 60 dias para ela devolver o valor que ela já tinha pago, né, do imóvel. Isso que ficou acertado. Tanto que depois eu fiquei surpresa quando eu soube que existia um processo, porque eu imaginei que o valor ia ser devolvido para ela. Ela deu esse prazo, inclusive, porque ela alegou que já não possuía mais o valor e que ia tentar vender esse imóvel ou um outro imóvel para poder devolver o valor para a Silvana, mas até o momento existia um acordo entre elas. Pode continuar, doutora? Acho que não tem mais necessidade. Perfeito.